Olá, meus amigos, meu nome é Bruno Klipper, professor de processo do trabalho aqui do Estratégia Concursos e vamos tratar de uma questão importantíssima para a OAB. Vamos falar sobre prova testemunhal no rito sumaríssimo. O que nós temos aqui sobre prova testemunhal no rito sumaríssimo? O que nós temos que lembrar aqui? Porque é uma questão que já caiu mais de uma vez no exame de ordem e é fundamental para você que vai prestá-lo. Vamos aqui para o artigo 852H, parágrafo 2º e 3º da CLT. Artigos 852H, parágrafos 2º e 3º da CLT. Vamos lembrar aqui aspectos, dois pontos importantes, dois aspectos fundamentais na produção da prova pericial no rito sumaríssimo. O primeiro ponto que eu quero que você lembre, galera, que existe uma restrição em relação ao número de testemunhas no rito sumaríssimo. No rito sumaríssimo, cada parte possui até 2 testemunhas apenas. Então, primeira informação relevante aqui, ó, nós temos primeiro, ó, até 2 testemunhas para cada parte no rito sumaríssimo, diferentemente do ordinário. Você sabe que no rito ordinário são até 3 testemunhas, aqui nós temos até 2. Agora, o ponto mais importante, galera, está relacionado à intimação delas. O ponto que a OAB mais gosta, que mais cai na prova da OAB, que é a intimação das testemunhas. Como é que você sabe, o que você sabe, qual é a regra sobre intimação de testemunha no processo do trabalho? Você sabe o seguinte, que nós não temos rol prévio de testemunhas, nós não temos intimação prévia de testemunhas. Não. No processo do trabalho, vigora que sistema? O sistema do convite, da conversa, que nós chamamos de livre e espontâneo comparecimento. O comparecimento à audiência será espontâneo. Você vai pedir à testemunha, você vai convencer a testemunha que é importante que ela compareça no dia tal para a audiência, para ser ouvida naquela qualidade. Então é o livre e espontâneo comparecimento. É assim que funciona, esse é o sistema que nós temos no processo do trabalho. Só que o ponto importante aqui está relacionado à falta da audiência, à falta da testemunha na audiência. Eu fui lá, conversei, convenci, a testemunha falou, eu vou, pode ter certeza, anota aí, se não muda o meu nome, eu vou, que dia que é, dia tal, às tantas horas, estarei lá. Porcaria nenhuma. Não foi. Faltou. Será que você pode requerer a intimação dela pelo juiz? Pode. Você pode requerer ao juiz que intime aquela testemunha para que ela compareça numa próxima audiência. Só que aqui existe uma grande diferença entre rito ordinário e sumaríssimo. E é essa diferença que consta no parágrafo 3º do artigo 852H que as bancas adoram, que a FGV já cobrou no exame de ordem. Essa é a grande diferença. O que acontece se a minha testemunha faltar e eu requerer a intimação dela? Vamos lá. No rito ordinário, não preciso provar que convidei. Eu simplesmente falo, juiz, ó, eu convidei, mas a testemunha não veio. Eu não preciso provar esse convite. No rito sumaríssimo tem que provar o convite. Vejam, ó, que no rito sumaríssimo eu tenho que ter a prova do convite formulado à testemunha. Eu tenho que provar ter realizado o convite. Então, a minha testemunha faltou à audiência, eu fui lá, juiz, requeiro a intimação da testemunha. Prove o convite. Se eu provar o convite, o juiz intima. Se eu não provar o convite, o juiz não intima e eu perco aquela testemunha.
Essa é a diferença entre rito ordinário e sumaríssimo. Prova do convite. Nós temos no sumaríssimo que provar o convite feito à testemunha, sob pena de perdermos aquela prova. Se eu não provo o convite, o juiz simplesmente indefere ou perco a prova testemunhal. Isso consta, como eu falei, no parágrafo 3º do artigo 852H da CLT. E com base nessa explicação, com base nessa revisão, porque eu tenho certeza que você sabe e você lembra disso, nós vamos para a questão que já foi cobrada no exame de ordem, na prova da OAB. Vamos lá, sobre esse tema, o que nós temos aqui? Em audiência trabalhista pelo rito sumaríssimo, o advogado da ré aduziu que suas testemunhas estavam ausentes, sem apresentar qualquer justificativa ou comprovante de comunicação às testemunhas, ou seja, sem provar o convite formulado. Então vamos anotar isso daqui, que não havia prova do convite, sem provar o convite formulado às testemunhas. Requereu o adiamento do feito, o adiamento da audiência. Diante disso, estando presentes as testemunhas do autor, o juiz indagou ao advogado do autor se ele concordava ou não com o adiamento, requerendo justificativa. Sobre o caso relatado, na qualidade de advogado do autor, assinale a afirmativa correta. É óbvio que você vai falar com base no parágrafo 3º, deve-se se opor ao adiamento, requerendo prosseguimento do feito, pois não havendo comprovação do convite às testemunhas, a audiência não poderá ser adiada para a intimação das mesmas. Como você é advogado do autor e as testemunhas do réu que faltaram, você vai dizer, juiz, não tem que adiar a audiência nada não, porque o réu não tem direito à intimação das suas testemunhas. Por que que o réu não tem direito à intimação das testemunhas? Porque ele não provou o convite formulado. Se ele não provou o convite formulado, nos termos do parágrafo 3º, ele não faz jus à intimação. Por isso que a questão correta, aqui assertiva, correta, está atrelado a essa ausência de direito à intimação, ausência de direito ao adiamento da audiência. Não pode ser adiada para intimação porque não provou o convite. Isso é o principal. Não houve prova do convite. Olha as demais assertivas, o que nós temos aqui na letra A. Deve concordar com adiamento? Lógico que você, da parte contrária, não tem que concordar com adiamento, não, porque já que ausente as testemunhas, essas poderão ser intimadas. Nada disso. C. Deve se opor ao adiamento imediato e requerendo a oitiva das suas testemunhas e protestar por depoimentos pessoais para na próxima audiência serem ouvidas as testemunhas. Não, meu amigo, não terá próxima audiência. Lembra que a audiência ela é una, não terá próximas audiências para oitiva de testemunhas da ré. A ideia é que você vai demonstrar que o réu perdeu a possibilidade de ouvir testemunhas. Já que elas não foram, ele não provou o convite, ele perdeu o direito a ouvir as testemunhas. Não haverá nova audiência para oitiva delas, perfeito? Depois, vamos lá, Deve concordar com adiamento? Óbvio que não, pois a lei não exige justificativa ou comprovação de convite. Óbvio que exige, artigo 852H, parágrafo 3º da CLT, prova do convite formulado. Ok, galera? Muito cuidado com essa questão. É uma questão simples, mas que vive caindo. Já caiu mais de uma vez na OAB, então pode ser que a FGV cobre de você, ok? Bons estudos, um abraço, tchau, tchau.